Eu acho que, tipo, vi um vídeo de uma mina falando que agora os brancos sofrem racismo no Brasil. Muito doido. Os brancos sofrem mais que os negros e que as coisas estão mudando. E que, enfim, as coisas estão mudando. Bom, fora essa youtuber. Nossa, tem vários canais, né? Tipo, um montão de canais assim. É, canais bem doidos, assim. Hoje uma youtuber bolsonarista, acho que de hoje ou de ontem, pra governo, pá, ela foi agredida na rua, né? Tava com a companheira dela e ela foi agredida na rua. Saiu a notícia aí. E, enfim, né? Eu acho que é esse lugar. Junto a isso tem esse negócio. O governo do ministro da Educação, né? Os ataques do governo, os ataques à educação, o posicionamento do governo, os ataques aos outros lugares, a aposentadoria dos militares aí, né? Tipo, algumas coisas que estão rodando. Eu acho que, tipo, é interessante deixar registrado algumas coisas assim, tipo, alguns pensamentos, não pensamentos, sei lá, algumas brisas. Algumas brisas. Acho que talvez seja interessante assim, reflexões, esses nomes são muito doidos, né? Eu não sou uma pessoa tão formal assim. Nem quero ser, nem acho que eu conseguiria ser. Então, eu acho que, tipo, é interessante começar a pensar um pouco as coisas e começar a expor um pouco as coisas, por conta de termos posicionamentos, né? Por mais que acho que isso daqui é muito mais um diário para eu lembrar do que um canal de fato no YouTube. Eu tô fazendo esse diário porque tem muitas coisas que eu, tipo, não consigo escrever, não dá tempo. Tô sem computador também, tipo, aí digitar é muito mais rápido, né, do que escrever. Eu não tô conseguindo escrever também. Então eu acho que eu vou fazer um diário sobre algumas coisas, assim, tipo, coisas que eu gostaria de anotar. Gostaria de lembrar depois. É, eu acho que é isso. Mais um registro desses momentos, dessas coisas que eu gostaria de lembrar depois. E, bom, acho que uma primeira coisa que me fez pensar bastante é o rolê da permissão dos corpos, né? E de como os corpos se sentem mais permitidos para fazer as coisas todas, para atuar no mundo, diante das imagens de controle, né? Como diz a Patrícia Collins, diante das imagens de controle que são atribuídas a esse corpo, né? Os estereótipos facilitam ou não o acesso, né? Muitas vezes, dependendo. Só que o que eu tô pensando como acesso, eu queria muito colocar o acesso em uma dimensão. é, não passar a porta, né? Tipo, mas também isso, né? Mas muito mais metafórico do que material, assim, muito mais simbólico do que material mesmo. Eu estudo em uma universidade onde tem, tipo, estudo no instituto, né? De uma universidade onde tem poucos alunos negros, assim, pouquíssimos alunos negros, pouquíssimas alunas negras. Na universidade que eu estudo também são poucas pessoas pretas, assim, né, na sala, tipo, às vezes tem 3, às vezes tem 5, numa turma de, sei lá, 50, 40 pessoas.
E aí, eu acho que existe uma diferença que é dada. Mas, para não ficar só no campo da ilusão, né, tipo no campo do abstrato, é interessante tentar se pensar através das estatísticas, né, tipo, ou através dos dados, ou através da vida no mundo também, né, para não parecer que é uma coisa muito sua, assim, uma coisa pessoal, né, racismo como uma experiência pessoal. Que ela também é, né, mas não só. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Bom, olhando o que está dado, eu encontrei pelo menos, poucos canais, assim, tipo, poucas pessoas no YouTube, poucas pessoas que se posicionam, assim, para o governo, abertamente, publicamente, e sendo essas pessoas negras. O que me faz pensar em alguns lugares. Um primeiro que eu queria pensar. Por que será que a maioria das pessoas que apoiam, talvez, o governo, pelo menos explicitamente, pelo menos do que eu tenho visto, assim, não são negras, não se reconhecem como negras, não se identificam quanto negras, não consomem a cultura negra, não consomem o mercado, não consomem nada, assim, tipo, não se preocupam com isso, e muitas vezes colocam os negros num pé de uma certa igualdade, e uma igualdade que de fato não existe, né? Assim, acredito eu. Eu parto muito do pressuposto de que não existe igualdade entre diferentes, né? Basicamente, assim, não sei se por ser da matemática eu não consigo dissociar uma coisa da outra, mas não consigo entender iguais entre diferentes. As identidades, elas são diferentes. A identidade de uma pessoa negra e a identidade de uma pessoa branca, elas são diferentes. Por conta também dos estereótipos, por conta do fenótipo também, né, aqui no nosso caso brasileiro, e por conta de diversas coisas. São diferentes, né? Se eu for um professor, por exemplo, né, se for um professor aqui da onde eu estudo, tipo, eu nunca vou ser só mais um professor daqui, sabe? Eu vou ser um professor negro daqui, ainda mais se eu for do instituto que eu estudo. Porque, enfim, né, é sempre diferente. Eu não tenho nenhum professor negro, tem muitos professores na onde eu estudo. É o instituto que mais coloca professores do instituto em outras faculdades, em outros institutos e outras escolas dessa universidade. E eu nunca vi um professor negro, uma professora. Me disseram que existem 2, ao que parece. E eu nunca vi, assim, mas é isso. Talvez existam 2. Então, o que eu entendo é que, tipo, eu entendo o discurso do mas você deve se esforçar e pensar em você avançando, em você crescendo, não se importar com o olhar do outro, não se importar com a identidade do outro, não se importar com as coisas do outro. Eu nem sei se tá gravando, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, não se importar com essas coisas, pá. E isso geralmente partindo de, coincidentemente, pessoas brancas. E sim, também às vezes de pessoas negras, né? Mas, tipo, a diferença é exorbitante, assim. Bom, um problema que eu percebo, assim, tipo, diante disso, é que, assim, o racismo, quando você entende o racismo quanto estrutura, entende o racismo quanto reprodução institucional, entende o racismo como um fenômeno social, entende o racismo sabendo que são padrões que se repetem no convívio do tecido social, são padrões que se repetem na política, são padrões que se repetem nas relações, são padrões que se repetem nos relacionamentos, são padrões que se repetem no não acesso dessas pessoas, de nós, são padrões que se repetem, assim, né? É isso, no geral, pessoas negras, pessoas pretas, sobretudo.
o não acesso, a não visibilidade dessas pessoas, o não protagonismo, tipo, a não representação do poder público, a não representação, talvez seja muito radical, mas a baixa representação do poder público, a baixa representação, tipo, no poder do governo federal, do governo estadual, e todas essas coisas, né? As estatísticas estão aí, se não confiar nas estatísticas, né? Como dizia Disraeli, 3 mentiras existem no mundo, né? A descarada, a disfarçada e a estatística. Então a gente pode não confiar na estatística, acho que é super... é um argumento forte, de fato, assim, né? Porque, de fato, quem é que cria as estatísticas? Quem é que pesquisa? Qual é o instituto que publica? O que é publicado, né? Através desses institutos? Como essas pesquisas são utilizadas? Como esses dados são utilizados? Para onde são direcionados, né? A Sueli Carneiro fez um estudo nos anos 80 para que ela conseguiu evidenciar, né, a diferença das condições sociais mesmo das mulheres negras e das outras esferas representativas da população, assim, né? E acho que se evidencia bastante, assim, algumas coisas, né? Relacionadas a essa invisibilidade, né? Que a gente sofre, assim. Acho que é muito um lugar para não se esquecer, né? Uma ideia, ou tipo um conhecimento, uma informação de fato para não esquecer, é que a gente tem mais ou menos uns pouco mais de 130 anos, né? 131 anos. 131 anos de abolição da escravatura, né? Lei do sexagenário, lei do berço livre, lei de terras, né? Que, enfim, são várias leis assim que foram pensadas a partir da... Existem pretos aqui, né? E a gente... Como que a gente vai colocar eles no lugar deles e deixar o nosso do jeito que o nosso e acumulando mais poder cada vez mais. Aí, como que a gente consegue colocar eles num certo pé de igualdade, mas ao mesmo tempo mantendo a desigualdade, né? Bom, essas coisas, essas leis, né, elas são muito recentes, assim, né? Tipo, isso aí é informação de história do Brasil que você estuda, tipo, na escola, né? Você não precisa nem ser nem ser um pesquisador, uma pesquisadora, uma pessoa que vá muito a fundo, assim, em relação a isso. Nossa, é muito doido falar sozinho, assim. Mas enfim, foda-se. Então, é muito... calma que eu me perdi. Bom, em relação à pesquisa, em relação a esses lugares que são negados, e... sim, Bom, dado que esses lugares eles são negados, né, e que essas informações, elas, tipo, são utilizadas de diversas formas, estatísticas podem ser, enfim, totalmente manipuladas, né, as interpretações delas, e tendenciosas. Acho que um exemplo bem recente, assim, disso que a gente pode pensar foi a notícia que saiu dizendo que negros são são a maioria no ensino público. Eu não sei, assim, eu estudo aqui, né, tipo, na Universidade de São Paulo, estudo e moro aqui, e eu não consigo perceber essa maioria negra aqui, né, tipo, eu vivo na universidade tempo integral, assim, tipo, na minha vida praticamente, é só que eu sei fazer é estudar, assim, tipo, basicamente, eu não vejo essa maioria dessas pessoas negras aqui, né. Ao mesmo tempo que, tipo, conversando com as outras pessoas negras, as que tem, né, tipo, as que tem aqui, também não, a gente não vê essa maioria, assim, e nem próximo de ser equivalente, assim, ou tipo, enfim. Algo próximo a não se evidenciar que a maioria, na verdade, é branca, tipo, branca, de classe média alta em diante, de classe média para classe média alta e daí em diante. São pessoas que têm uma realidade diferente de quem vem de quebrada, de quem vem de favela, de quem vem de camadas mais vulneráveis, né, do contexto socioeconômico.
essas pessoas não estão aqui, assim, a gente não vê, são pessoas bem diferentes, né? Dessas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social maior. Ah, também, algo importante a se pensar é que essas, tipo, sei lá, a galera das federais também, tipo, estão pautando, né? O que que é essa maioria, tipo, os coletivos negros das universidades, das faculdades estão pautando, tipo, o povo tá lutando por cota ainda, tá tentando discutir, debater a questão racial, justamente porque não é a maioria e, tipo, não tá dado isso. E, e o que que acontece, né? Bom, a notícia, ela foi publicada, os dados, né, provavelmente vão fazer parte do censo, né, que vai ser lançado aí, acho que ano que vem. Desculpa se estou cometendo algum equívoco assim, mas faz tempo que eu dei uma lida sobre isso, algumas semanas, não me recordo exatamente. Mas esse censo, né, esses dados eh, foram publicados e replicados, né, tipo, principalmente, pelo menos do que eu vi assim, que eu joguei no Google, né, joguei no Google, negros são a maioria no ensino público. Acho que a primeira notícia que aparece é G1, e aí vai indo, vários centros, né, de informação. E, tipo, algumas páginas que você vai, eu não sei se vocês conseguem reparar, se vocês perceberam isso, são, são textos replicados. São, acho que uns 3 textos que eles foram replicados em vários portais, assim, colocando os negros como maioria e, tipo, ponto, assim, sabe? Tipo, é isso, assim, os dados mostram isso. Acho que um dos poucos que eu vi assim foi. O UOL também tinha tanto essa notícia dos negros são maiorias, mas também tinha algo apontando para uma diferença, uma problemática dentro disso. A plataforma do Condzilla, o site lá, é, tinha um título Negros são maioria no ensino público, mas a desigualdade permanece, alguma coisa assim. E tinha alguma outro lá site que eu não me recordo, assim. Mas é isso, eu vi 3, assim, bom, mas se a gente chutar alto, assim, sei lá, 5, 10, mas vai passando as páginas e vendo quantos tem, né? E, de fato, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Porque esses dados, né? Tipo, quem interpreta os dados, né? Quem traz a argumentação sobre os dados? Quem legitima os dados e legitima a interpretação desses dados e direciona para onde devemos pensar ou o que devemos entender acerca disso, né? Bom, eu acho que é interessante considerar que, tipo, quem tem o poder da mídia, quem tem o poder da propagação de informação, de opinião em massa, são pessoas bem específicas, assim, tipo, são pessoas bem selecionadas, são grupos bem selecionados. Existe um oligopólio da informação, a gente tem plena noção disso, né? Tanto no rolê lá das 7 famílias, não sei o quê, mas, tipo, enfim, nem precisa entrar nisso, mas a gente sabe que existe um oligopólio, né? Tipo, você sabe, todo mundo sabe o que é TV aberta, todo mundo sabe o que é Folha de São Paulo, Estadão, Veja, tipo, todo mundo sabe o que são esses jornais, né? Todo mundo sabe o que é Jornal Nacional, pá. E, e é pensar, tipo, que existem ideias, né? Tipo, que fundamentam esses lugares, né? Existem ideais, existem coisas que fundamentam esses lugares. E por mais que eles não sejam explícitos e falados, assim, é, são coisas que a gente consegue perceber através de uma mínima pesquisa e um estudo de comparação, porque você entende o padrão em relação a essas coisas, né? E a partir do momento que tem um padrão, a gente começa a ver que existe um comportamento massificado, né? E aí, tipo, esse comportamento massificado ele se dá em diversas esferas. E na esfera da informação da mídia, ele também vai se dar, né? Então, tipo, a mídia, por reproduzir muitas vezes, né, muitas mídias, muitos centros, né, de mídias, canais, portadores aí da informação, divulgadores, eles têm posicionamentos, né, velho? Tipo, ninguém é neutro, né? Ninguém escreve um texto sem se colocar lá, né? Sem colocar o que acredita, o que desacredita. E a gente tem que ter consciência, tipo, muito plena, se acha que é importante, que historicamente é mostrado, socialmente é mostrado, antropologicamente é mostrado, psicologicamente é mostrado. Existem diversos estudos sobre isso, que a gente tem um contexto hegemônico, né? O capitalismo ele é hegemônico, a supremacia branca ela é hegemônica, a heteronormatividade é hegemônica, o machismo é hegemônico. Tipo, todos esses valores, né,
que eu entendo como sendo valores europeus, assim, estritamente, assim, não só, né, tipo, não tô dizendo que existe paz e amor em todos os outros povos não europeus, mas do que a gente tem de, tipo, alguns historiadores africanos apontando, assim, o Diop, né, acho que é um pensador um pouco influente que aponta para isso, assim. Tem um mano brasileiro agora, ele publicou um livro também, acho que é Abishogun a pronúncia. Bishogun Olatunji Odudua, acho que, não sei exatamente a pronúncia exata, assim, mas trazendo justamente essa argumentação, né, de entender que a hegemonia, ela é algo produzido pós, né, não só, mas tipo, toma muita força pós o processo colonial, né, e isso é história, assim, né, tipo, a gente não precisa voltar muito atrás para entender coisas como as pessoas eram classificadas como pessoas que não tinham alma, mal eram humanos, mal eram reconhecidos como tal, nananana. E isso se prolongou, tipo, pouco mais de 600 anos atrás, né? A Europa conseguiu desenvolver, assim, técnicas bem interessantes relacionadas ao poder naval, assim, né? Em relação a expansões marítimas. Bom, tem textos apontando para outros lugares, né? Da onde eles escolheram isso. Eu ainda preciso ler mais, assim, estudar um pouco mais, assim, para tentar colocar essas fontes de fato. Mas eu me recordo de ter lido um texto, acho que mês passado, não sei se foi no texto, trouxe um livro, alguma coisa, mas tratando da população egípcia como uma população, né, população do norte da África, sobretudo, não só egípcia, mas alguns povos, como povos que tinham uma relação com o barco, assim, né, o barco como uma de fato existia uma dimensão divina, uma dimensão sagrada, com você conseguir transitar dentro da água, sabe? Ter um grande ferramenta para isso, tipo, pá. E aí isso era muito colocado num lugar, tipo, em outro lugar, né? Que não sair mar afora, assim, explorando a terra dos outros. Era colocado em outro lugar. Simplesmente em outro lugar. É... E aí, né, tanto na escola de Cambridge, quanto algumas outras linhas assim, acho que é muito simples de entender, assim, tipo, o que a gente tinha de matemática e o que a gente tinha de física, de engenharia desenvolvida, eram coisas que realmente estão um pouco para além do que é a compreensão do modelo, tanto quanto método científico, tanto quanto método de conhecimento, mesmo a epistemologia, assim, né? Europeia. É, é um lugar muito limitado, né, para pensar, assim, para pensar as outras populações, né? Sempre as outras populações, né? O outro é colocado como outro, de fato, né? Tipo, a vertente de estudo é sempre essa. Na academia a gente reproduz bastante isso, mas a gente é indivíduo, o outro é objeto, né? Sempre centro de estudo, o outro não é tratado como indivíduo. E a Europa trata muito isso, né? O Membe lá na Crítica da Razão Negra, tipo, rebate ali, tipo, o Kant, né? Nas propostas do conhecimento. O Membe, não exatamente com essas palavras, né? Mas colocando um pouco essa pauta do tipo, o conhecimento de fato não é um conhecimento, né? O conhecer, o abrir-se, o ter contato, explorar e não sei o que. A Europa, ela só busca reconhecimento, né? Tipo, através do entendimento dela, através do entendimento dela do que é indivíduo, através do entendimento dela do que é conhecimento, através do entendimento dela de o que é espiritualidade, o que é a cosmovisão, o que é a cosmogonia, o que é a ética, o que é a moralidade, o que é a democracia. Através dessa perspectiva, todas as perspectivas europeias, as outras coisas, elas são produzidas, né? Por quê? Porque a elite dominante intelectual é essa, e a elite dominante não só intelectual, mas a parte dominante intelectual, econômica, política, financeiramente, eles partilham de hegemonias que são hegemonias que vieram, tipo, são oriundas do processo de colonização. Não tem nada muito novo, assim, né? O próprio sistema capitalista, esse, tipo, Marx é 19 ali, né? Tipo, 808 ele nasceu em 1808. E ele não criou o capitalismo, né? Tipo, ele escreveu coisas muito importantes, ele teorizou muita coisa, né?
tipo, conceituou muita coisa pode ser pensada a partir dele, né? Mas, tipo, isso não é uma coisa que, então, ó, o Marx falou, agora nós temos o capitalismo, né? Tipo, acho que todo mundo tem uma mínima noção disso, assim, que aquilo vem de antes. Então, tipo, os valores, tanto os valores econômicos, os valores de relação, os modelos de vida, os modelos de organização social, são modelos muito pautados no que a gente tem de civilização europeia, né? E isso é muito doido. Não é uma distância, né, tão grande assim. De fato, se a gente vai em uma comunidade indígena, uma aldeia, e troca ideia com as pessoas de lá, né? As pessoas que não tiveram muito contato, assim, tipo, talvez. Ou mesmo as pessoas que tiveram. Troca ideia com a galera no quilombo, tá ligado? Troca ideia com a galera do campo, que vive afastada, tipo, são outros modelos de organização social, tá ligado? São outros modelos de perspectiva de vida, outros modelos de como as relações devem se dar, outros modelos de o que a gente atenta e o que a gente não se atenta, outros valores. E aí entender que, tipo, o processo de expansão marítima e o processo de vírus que se espalha, né? Vírus europeu que se espalha no campo das ideias, no campo da espiritualidade, no campo da organização política, elimina, né? Tipo, massacra diversos modelos de, tipo, muito que entendo como modelos muito complexos, assim, de organização social, né? Muito complexos, assim. A gente não sabe se vê mais assim, um presidente, um líder, um vereador, um não sei o que seja o proletário na liderança, que seja, sei lá, outras organizações. A gente coloca no pé de muitas utopias, assim, né? Tipo, as outras organizações sociais, né? Tipo, elas parecem de fato ser coisas muito distantes. Mas muito também eu entendo que, tipo, bom, eu pelo menos, né? São Paulo, nascido e criado, tenho a vida da metrópole enraizada em mim, assim, o modelo de vida da metrópole. E aí os valores da metrópole, a velocidade da metrópole, a velocidade nas relações da metrópole, o como eu reproduzo o machismo da metrópole, o como eu reproduzo a violência de gênero da metrópole, não só o machismo, né, mas a LGBTfobia, o quanto eu fui criado em periferia, entender que tipo a minha sexualidade ela não pode ser explorada abertamente, puramente, por conta de um contexto de violência que é gerado a partir de uma consciência, que é uma educação de longuíssima data, tá ligado? Que é uma educação muito enraizada. É pensar quantos anos a gente não teve de televisão na vida, quantos anos a gente não teve de amigos, de familiares, de um monte de coisa, direcionando o nosso pensamento pra gente pensar as coisas que a gente pensa, tá ligado? Conscientemente e inconscientemente. E aí entender, tipo, quanto racismo não é produzido, né? Dentro disso. Né? Tipo, quanto do racismo não vem junto com isso, assim. Tipo... É comum esse argumento de que, os próprios negros são racistas com os negros, né? A própria mulher é machista contra a mulher. Tipo, como assim, né? De fato, que lugar é esse? Assim, de fato, é possível acessar esse lugar de fato, né? E aí são coisas para se pensar, né? E aí, eu entendo que, tipo, as fontes, né, de notícia, tipo, tanto as fontes de notícia quanto o comportamento coletivo mesmo, né? O projeto educacional, do que a gente tem, né? Se a gente olhar, eu tava esse ano, participei de uns 6 cursinhos, assim, né? Não super ativamente, só dando aula, assim. Não participei de coordenação nem nada da organização, mas participei, né? E há alguns anos eu tô nessas, assim. Uma discussão muito recorrente que sempre rola nesses âmbitos educacionais é a discussão do projeto político-pedagógico, né? E o projeto político-pedagógico vai colocar ali as pautas de o que aquela instituição, né, está se propondo quanto instituição de ensino, para além do o aluno deve só saber fórmula de Bhaskara quando sair daqui. E aí é pensar o projeto coletivamente, né? Tipo, como que isso é construído. Bom, os projetos, né? Tipo, os projetos educacionais, você vê mais uma vez ali, tipo, a ausência, né, de pautas que abordem as diferenças, né? Agora, de fato, está sendo muito comum, né? A gente tem algumas leis aí, tipo, lei para ter o ensino de história africana, ensino básico, de nananana.
embora a gente também não tenha essa formação, né? Porque, tipo, a universidade não nos forma para isso. É pensar que, tipo, a universidade, sei lá, fosse graduar em História, você vai ter, tipo, anos e anos de graduação. E História da África, você tem, tipo, um semestre, sei lá, 2, talvez. E não faz sentido, né? Porque a gente tá pensando a história de um continente. Europa, a gente tem, tipo, mano, dividido pelos momentos, assim, né? Tipo, da Europa, assim. A gente tem, tipo, vamos estudar aqui medieval. Agora vamos estudar aqui clássica. Agora vamos estudar aqui renascimento. Vamos estudar aqui não sei o quê. Tipo, mano, você tem eras. Você tem eras e. Gente, é tabaco. Não sei se alguém vai ver isso, sei lá, acho que isso vai pro YouTube, né? Então é tabaco, né? Porque pessoas negras, geralmente, se elas estão enrolando alguma coisa, provavelmente é maconha, né? Então, pra já não pensarem que é maconha, deixa eu já falar que é tabaco. Então, mas aí a hegemonia, né, ela vai sendo reproduzida dentro desses circuitos todos, né? Dentro do processo educacional. Tipo, não é entendido, assim, por muitos projetos educacionais que, tipo, as pessoas negras, tipo, não vai dar pra professora ficar prendendo o cabelo da menina na escola porque o cabelo dela é black, aí ela acha que ela tem piolho porque o cabelo dela é black, porque o cabelo da criança é black. E porque esse cabelo não deve ser propagado. Enquanto as crianças de cabelo liso, tanto as meninas quanto os meninos, não passam por nenhum tipo de situação parecida com isso, assim. E sei lá, se o problema for pior todo mundo pega, né, cara? É tipo, uai, né? E aí você vê, tipo, a escola, como a escola vai pensar isso, tá ligado? A escola não vai pensar isso, né? Tipo, a escola não vai se propor a pensar. Hoje tá sendo meio. Parece que tá em pauta aí, né? Tá em alta, vamos pensar. Às vezes quando a professora. Esses dias foi divulgado, né? A professora colocou uma carta no caderno da menina lá falando pra prender o cabelo dela. E a mãe respondeu, falando que não queria que prendesse o cabelo da filha dela, porque. Né? E justificou e mostrou que, tipo, mano, é racismo, assim, né? Então. Então uma coisa pra pensar é. Sei lá, se a gente não tivesse Facebook, não tivesse YouTube, não tivesse Instagram hoje em dia, como que essa notícia se propagaria, sabe? Como é que essa informação sairia, assim? Tipo, como que esse fenômeno que essa mãe e essa mãe, péssima colocação, essa mulher e essa criança vivem, essas duas pessoas vivem, como essa situação se evidenciaria se a gente não tivesse, sei lá, redes sociais? Ela tirou uma foto da carta, publicou na internet, o bagulho foi compartilhado por um monte de gente. E aí alcança milhares de pessoas. Então como é que a gente não pode. Como é que nada? Então é interessante ver, acho que é importante, pensar como que essa hegemonia, né, se estabelece. O Gramsci fala muito de hegemonia, acho que é interessante muito do que ele fala, assim. Eu acho muito interessante tudo que as pessoas da Europa falam, assim. Só tomei empapuzado de só ouvir os europeus falando, assim, tipo. É isso, na faculdade é isso, na graduação é isso, em todos os lugares é isso. E aí eu tô um pouco cansado, assim, mas. E aí eu tô tentando buscar, tipo, historiadores e historiadoras africanos, filósofos e filósofos afro-americanos, né, negros que estão na Europa, ou negras, ou que estão nos Estados Unidos, ou que estão na África, ou que estão em outros lugares, na América, é muito importante, na América Central aí, né? O Fanon evidenciou bastante coisa agora, né? Agora sim, ele já escreveu há um tempo. Tá aberto! Mas isso foi de fato popularizado agora, assim, né? Tipo, várias pessoas se formaram aí, viveram a vida inteira assim na graduação sem entender o que era Fanon, sem ter ouvido falar. Então eu entendo, tipo, esse lugar, o lugar da informação e essa disputa. Pode entrar, mano, pode abrir. Esse lugar dessa disputa como um lugar de, tipo, tanto o debate da contracultura quanto o lugar da hegemonia, né? De tentar se opor à hegemonia.
E nunca vai ser fácil tentar se opor ao que está dado, né? Porque isso exige um nadar contra a maré, né? Isso exige você, tipo, como que a gente questiona no Brasil, dado o nosso processo de colonização, dado o nosso processo histórico, como a gente questiona no Brasil o cristianismo? Tipo, como de fato a gente questiona o cristianismo? Se não forem através sei lá, né? Isso, ficar vendo notícia, ficar, tipo, mostrando que o negócio tem grandes problemas. Mas onde que se dá esse debate de fato? Tipo, em quais camadas da população, ou mesmo da academia, ou de qualquer outro lugar, que a gente consegue aqui no Brasil, de fato, aprofundar, tentar ler, tentar, tipo, pensar de fato sobre o debate, sei lá, cristão, sobre o que de fato é o poder do cristianismo no Brasil, assim, no processo de colonização, o arraigamento a isso, ao processo histórico, o quanto que o poder sempre foi utilizado junto com a religião, tipo, como que a gente consegue de fato chegar nesse lugar de fazer essa análise, assim, tipo, no meio público. No meio público, né? Porque isso é nadar contra a maré, né? As pessoas que estão se posicionando, população LGBT que está sendo massacrada, muitas pessoas sendo mortas, violentadas na rua, né? Como que se posiciona diante da heteronormatividade, que tanto é propagada pelos valores da supremacia branca, os valores europeus, quanto os valores do capital, quanto os valores do cristianismo? Então, como você se opõe, de fato? Tipo, é evidente que essa oposição, ela vai ser uma oposição, ela é um lugar político, né? É um assumir político, é um protagonismo político, mas é uma posição perigosíssima, né? Porque, tipo, a gente morre, né? Por conta de posicionamentos, a gente é violentado por conta de posicionamentos. Se eu saio com um parceiro de mão dada na rua, a qualquer momento a gente pode sofrer alguma violência, tipo, muito explícita, ou eu nem preciso sair com meu parceiro na rua, né? Só de ser negro e sair na rua também já posso sofrer alguma violência explícita. E eu tô pensando nas explícitas, nem tô pensando nas que são mais sutis, né? No racismo velado aí que dizem, né? Que é velado só pra branco, na real, né? Porque quem não é branco é bem revelado, assim, é muito evidente, assim, o que é a estrutura racial. Mas aí como é que debate, como é que leva pra pauta o debate público de entender que, tipo, a estrutura de poder, é, e isso pensando é, o mundo, né, real, não só uma pauta, não é uma pauta ideológica em si puramente, mas é como que a gente pensa estrutura de poder, entendendo que o poder está arraigado em diversos lugares da sociedade. E que esse lugar não é só o lugar do tipo, a disputa de quem vai ser eleito, quem vai ser presidente, quem vai ser vereador, quem vai ser, tipo, qual partido a gente vai conseguir evidenciar. Essas disputas são muito maiores. Essas disputas são não acesso. Essas disputas são terem poucas não, né? Agora tem bastante até, mais menos pessoas negras, tipo, nos espaços públicos, sei lá, até no YouTube, assim, falando as coisas, porque a gente sempre foi inibido de falar, porque a construção da nossa autoestima é essa, historicamente, e não só historicamente, mas é isso na nossa vida. A gente tá numa sala onde tem, sei lá, no máximo umas 5 pessoas negras além de você, e você sabe que você levantar a mão pra perguntar, não é só você levantar a mão pra perguntar como qualquer outra pessoa. Tipo, mas pode ser escrachado assim a qualquer momento, tá ligado? Qualquer momento. E enquanto outros alunos, sobretudo homens, né, brancos, sempre assim, né, tipo, quase sempre, se colocando no lugar, tipo, sei lá, de fazer piada dentro da sala, fazer comentários super nada a ver, assim, tipo, coisas bem distantes, assim. Nada contra as piadas, eu gosto delas, né? Tornam as aulas mais divertidas e mais contraídas e às vezes tira o peso. Só que a gente sabe quais são as piadas que de fato, tipo, acrescenta, pá, é da hora. E o bagulho que nada a ver, assim, às vezes reproduz até uma violência dentro da sala, às vezes são piadas machistas, às vezes são piadas homofóbicas, LGBTfóbicas, às vezes são piadas racistas e, tipo, às vezes são comentários de professoras, comentários de professores. E você vai fazer o quê? O que você vai fazer sobre isso? Porque você não gravou, né? E aí, se você for falar alguma coisa, você tem que ter gravado. Mas você não vai pra aula gravando, tipo, eu vou lá pra aula porque eu acho que vai ter racismo lá. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai falar, tipo, ah, eu vou lá pra aula porque eu acho que vai ter racismo lá. Você não vai pra aula gravando, tipo, eu vou lá pra aula porque eu acho que vai ter racismo lá. Você não vai pra aula gravando, tipo, eu vou lá pra aula porque eu acho que vai ter racismo lá.
vai ter uma situação. E é isso também, né? Você não vai ficar